Fica a dica. Olá pessoal, meu nome é Henrique Sartori. A gente vai falar hoje de mais uma dica acerca de direito previdenciário. Assuntos que você vai encontrar no conteúdo programático logo, vão aparecer na sua prova. Para começar, a famosa origem e evolução legislativa, ou seja, como começou a Previdência no mundo e como ela se desenvolveu ao longo do tempo e como ela começou a se desenvolver também no Brasil. Ou seja, a Previdência começou com a famosa Lei Eloy Chaves, isso cai em prova direto, A Lei Eloy Chaves é o marco inicial da Previdência Pública, da Previdência Social no Brasil. Enfim, essa parte histórica você tem que conhecer. Isso não está disposto em lei, não tem artigo de lei que fale isso. Mais uma vez, isso é uma análise, é um estudo da evolução da Previdência ao longo do tempo. Isso tem que pegar um livro, uma apostila, enfim, e ler. Mas tem que ler, porque isso cai em prova com bastante frequência. Joia. Outra coisa é a conceituação. Aí você pega um bom livro e vê lá o conceito. Se você for ler 10 autores diferentes, 10 livros diferentes, você vai encontrar em cada livro, em cada autor, um conceito diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Eles usam palavras diferentes para se referir ao mesmo assunto. Como as bancas em geral não indicam bibliografia, esses conceitos, você pegando de um autor ou de outro, a finalidade é basicamente a mesma. Eles mudam as palavras. Para um dizer que usou ao mesmo tempo que o outro, eles mudam as palavras, mas basicamente a finalidade, a essência do conceito é basicamente a mesma. Agora, um outro assunto que também aparece muito em prova são os famosos princípios constitucionais. Esses são campeão de audiência em qualquer prova previdenciária. Lembra, os princípios constitucionais da Seguridade Social, eles estão previstos especialmente no artigo 194, parágrafo único da nossa amada Constituição Federal. Aí naqueles 7 incisos, você tem os princípios. Aí um detalhe, a Constituição ela só elenca os princípios, ela só os enumera, mas ela não os explica. Aí você precisa de um apoio de um professor ou de um livro para você entender o que significa, como aquilo aparece em prova. E nesse aspecto, você não tem dúvida, é essencial você ver questões de concursos anteriores. Porque o professor ou o livro não tem condições de esgotar todas as formas por meio das quais as bancas perguntam isso em prova. E perguntam muito. Na última prova do INSS, se não me engano, foram 5 ou 6 questões acerca de princípios só desse assunto, só de princípios constitucionais. Então, mais uma vez, princípios constitucionais, especialmente artigo 194, parágrafo único da Constituição. Além disso, os princípios constitucionais que se aplicam ao custeio, artigo 195, também aparece bastante em prova. E para a gente finalizar, a parte de organização. O que significa organização? Aqueles famosos conselhos. O CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social. O CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. E você vai encontrar questão de prova? Vai. Você vai encontrar uma questãozinha ou outra desses assuntos, mas isso aparece em prova. Aliás, na última prova do INSS 2016, apareceram várias questões. Aquilo não foi a regra, aquilo não é a regra, mas enfim, apareceram várias questões acerca do Conselho Nacional de Assistência Social. Então essa parte de organização desses órgãos, enfim, você também tem que saber. Ok? Aí as questões são mais ou menos literais. É você pegar o artigo da lei e decorar. Ele vai te dar a composição do órgão, quantos membros tem, competências, como é que você elege os representantes, como é que eles são indicados, qual o prazo do mandato, é basicamente isso. As questões são pura decoreba. Então é essencial que você leia, não tem como escapar. Já princípios constitucionais, as questões são muito mais teóricas. Porque, lembra, princípios constitucionais, a Constituição não os explica, ela só os enumera. Quem os explica, quem os traduz é a doutrina, ou seja, os autores falam desse assunto, e a jurisprudência, como os tribunais interpretarem esses princípios. Ok? Por hoje é só. Um grande abraço. Fica a dica.